eu tenho um pedido para você. Nós já fizemos o canal do Mevan Rolândia, aleluia, irmãos, no YouTube. Fizemos testes, porém, para a gente transmitir o culto, nós precisamos de, no mínimo, 50 inscritos. Sei que isso a gente vai tirar de letra, irmãos. De letra. Então, depois que acabar o culto, nós vamos colocar o link lá no grupo, e nos grupos, e nos PGs. Aí você se inscreva lá no Mevan Rolândia, e a partir de domingo, esse culto nós vamos repostar. Aí, a partir de domingo, vai ser ao vivo. Então, vai poder ter o culto ao vivo para algum amigo seu, ou um dia que você não puder estar na igreja, você vai poder acompanhar o culto a full time. Olha, aleluia, irmãos. Tempo real. Uau, aleluia, irmãos. Evoluindo, tá vendo? Então, tem sido uma bênção. Quero dar algum recado aqui para a gente para a palavra, e depois nós vamos para a apresentação. Hoje nós vamos apresentar 12 crianças a Jesus, irmãos. Aleluia. Quinta-feira agora, nós temos discipulado de homens. Os homens estão aí, daí você vai dar um glória a Deus depois que eu falar, tá? Quinta-feira tem discipulado de homens. Irmãos, quinta-feira aqui nós tínhamos 50 mulheres. Rapaz, na hora que eu vi tudo aquilo, eu falei, Jesus amado, nós vamos ter que apertar nossa sandália. Então, quinta-feira agora nós temos o nosso discipulado com homens, e depois do discipulado com homens, nós temos o nosso pão com linguiça ali, o choripã, bem preparado para ter um tempo de comunhão gostoso com os homens, tá? Só os homens aqui na quinta-feira, às 20 horas. Sábado, dia 25, né? Nós temos o nosso culto rosa. Cadê as mulheres aí? Sábado, nós temos o nosso culto rosa aí, e vai ser também extraordinário, vai estar conosco a Jaguaciara, missionária, canela de fogo. Irmão, vai descer uma labareda de fogo aqui sábado, aleluia, irmão. Quem estiver chegando na entrada de Rolândia vai ver o fogo de Deus caindo nesse lugar aqui, irmão. Tenho plena convicção disso. Mulheres serão restauradas, mulheres serão levantadas, mulheres serão alcançadas, mulheres serão reposicionadas. Eu creio que eventos eles servem para isso, para dar um start na nossa vida. Então, traga uma amiga com você, traga a sua vizinha, traga as meninas do seu PG, da sua célula, traz todo mundo, que vai ser um tempo. E no final, aí você já imagina o que vai ter, né, irmão? Vai ter aquela mesa linda ali que as mulheres fazem, que é uma coisa extraordinária. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Eu vou ser bem breve, pode ficar tranquilo. Não vou me alongar, até porque nós temos um momento especial aqui no final da apresentação dessas crianças. Mas eu quero deixar algo do teu coração. Nós estamos numa série chamada Cristo, Fonte de Prazer. E o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E eu quero dar continuidade naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está falando em nós. Mateus 19, 18. Perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram:
quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado, fala para ela assim, ó, dá tempo de ir embora ainda. Dedilhado, tá? Dedilhado. Dá tempo, amém, irmãos? Mas eu tenho certeza que se você ficar até o final, hoje vai ser um divisor de águas para a tua vida, amém, irmãos? Nós temos falado constantemente que se Jesus não for suficiente, nada será. Peguei uma frase aqui que eu gosto muito de Charles Spurgeon, que ele diz assim, de Paul Washer: quando começamos a entender quem Cristo é e o que ele fez por nós, não precisaremos de outra motivação, porque entenderemos que Cristo é suficiente. O que nós precisamos nesses dias? Entender quem é Cristo e o que ele fez por nós. Nós não vamos precisar de mais uma música, de mais um evento. Tudo isso é muito bom, mas não vai ser essa a motivação, porque nós já entendemos quem ele é e o que ele fez por nós, e nós vamos estar satisfeitos. Eu entendi, irmãos, que quando Deus é mais glorificado em mim, quando eu estou mais satisfeito nele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus é mais glorificado em você quando você está mais contente com ele. E esse texto aqui vai mostrar isso para nós. Verso 18 vai falar assim, perguntou-lhe um dos principais, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, presta atenção comigo, ele tem uma dúvida. Esse jovem está com uma dúvida. Ele chega diante de Jesus e ele pergunta, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual era a dúvida? Será que eu sou salvo? Ou o que eu tenho que fazer para ser salvo? Quem que já teve essa dúvida, hein, irmão? Quem que já teve essa dúvida? Será que se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu? Quem que já teve essa dúvida? É esse jovem. Ou a dúvida dele era essa, ou ele queria pôr Jesus em xeque. Ele queria fazer uma pergunta para que Jesus desse uma resposta a qual Jesus mesmo ficasse em xeque. Ele queria uma resposta equivocada, Alexandre, de Jesus, a qual ele faria com que Jesus colidisse com os ensinos judaicos. Porém, Jesus sabe que a vida eterna, ela é herdada. E não há nada que a gente possa fazer para se salvar. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. E qual é a base dela? A fé em Jesus, na obra expiatória de Cristo na cruz. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente possa alcançar a salvação. Foi Cristo que conquistou a salvação para nós na cruz do Calvário. Sendo assim, Jesus responde àquele jovem. Ele olha para aquele jovem e olha o que ele diz no verso 19. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é? Me ajuda, irmãos? Que é? Primeiro, ele não via Jesus como Messias. Ele via Jesus como alguém? Ele chamou Jesus do que, gente? Bom? Ele via Jesus como alguém bom? Um mestre. Mas ele não via Jesus como Messias. E parece que Jesus está querendo ser rude com ele. Porque Jesus olha para ele e fala assim, rapaz, bom é Deus. Olha que resposta dura. Porém, Jesus está quebrando o mito da crença daquele jovem. Por que Jesus está fazendo isso? Porque só acha uma pessoa bom
quem se acha bom. Vou repetir de novo, irmãos. Só acha alguém bom quem se sente bom, porque você precisa ter um padrão de bondade. Então ele está olhando para Jesus a partir dos olhos dele. A base comparativa é ele mesmo. Ele se acha bom. Por quê? Porque ele guarda os mandamentos desde a mocidade dele. Então, por ele achar que ele guarda os mandamentos desde a mocidade, ele é bom. E por se achar bom, ele chama Jesus de bom. E a prova está no verso 20 e 21. Acompanhe comigo. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E o interessante aqui é que por mais que ele guardasse os mandamentos, por mais que ele se achasse bom, ainda existia uma dúvida. E pasme você, tem gente que vem na igreja, aqui 2 vezes na semana, 3, tem gente por aí que vai na igreja de segunda a segunda, e ainda existe uma dúvida sobre a salvação. Entenda, quando Cristo não é suficiente, seguir os mandamentos, ir na igreja, praticar boas obras, não será o suficiente. Não será, irmãos. Enquanto nós não entendemos, Vilê, que Cristo é a nossa fonte de prazer, a gente vai vir aqui todo dia, a gente vai fazer todos os mandamentos, mas ainda vai continuar sendo insuficiente, não vai encher a nossa alma, não vai dar sentido para a nossa vida. É esse jovem. Ele diz: eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade, mas eu tenho uma dúvida se eu sou salvo. Eu tenho uma dúvida. Todas essas coisas eu pratico desde a minha mocidade. Esse jovem aqui, ele está perdido dentro da igreja, porque ele acredita não está sendo suficiente. O que ele acredita não está trazendo para ele paz. E quanta gente, irmão, senta nesses bancos aqui, escuta uma palavra, e na segunda-feira, irmão, já está atribulado. Dá um tapa na pessoa que está do teu lado. Você conhece alguém atribulado? Tudo que ele pratica, todos os mandamentos que ele pratica, todos os atos de bondade que ele pratica, faz com que ele ainda não consiga ter paz. Imagine, irmãos, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Eu venho na igreja todos os dias. Eu entrego dízimo, primícia e oferta. Eu ajudo o órfão, necessitado, a viúva e o estrangeiro. E mesmo assim, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Parece que eu não consigo ter paz. Eu ponho a cabeça no travesseiro, eu não consigo fazer como o salmista. Deito-me e logo durmo em paz. Eu não consigo ter paz. Eu vivo como se parecesse minha vida parecesse um brinquedo. Hoje eu estou salvo. Agora eu já não estou salvo mais. Agora eu ajudei lá na Soame, estou salvo. Agora eu aumentei o som com a minha esposa, eu não estou salvo mais. Agora eu entreguei dízimo, primícia e oferta, eu estou salvo. Agora eu não ajudei o mendigo no sinal, agora eu não estou salvo mais. Irmãos, é um tormento na cabeça. É esse jovem. Ele está atormentado. Ele está perdido dentro da igreja, mesmo cumprindo todos os ritos que era pedido. Ele obedece tudo que a palavra diz. E mesmo assim sente que isso não é suficiente. E eu estou aqui para te dar essa notícia. Você pode vir em todos os cultos. Você pode ser o maior dizimista dessa casa. Você pode decorar versículos e livros inteiros. Você pode se formar em teologia, ser PhD. De onde academia? Se Cristo não for suficiente, o Senhor pode te dar o melhor carro, o Senhor pode te dar a melhor casa, o Senhor pode te dar o melhor cônjuge, melhor esposa, o Senhor pode te dar um filho que seja nota 10, nada disso vai ser suficiente, porque coisas não são suficientes para suprir algo no nosso coração que só Cristo pode suprir. Deus pode te dar a maior igreja, pastores que estão aqui, músicos, Deus pode te colocar uma agenda no Brasil e fora do Brasil, isso ainda vai continuar sendo insuficiente. Meu Deus.
Deus pode te dar o maior salário. Deus pode pegar essa semana e fazer você se tornar o maior vendedor dessa cidade. Nem dinheiro, nem nada. O Senhor continua conversando com ele. Verso 22, verso 23. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Irmãos, imagina se o Senhor aparecesse hoje para nós e falasse assim, ó, falta uma coisa só para você, Graça. Uma coisa só. Não parecia que ser fácil, né? Eu imaginei que ia faltar umas 10, Jesus. O Senhor está falando uma só. Pessoa, Tiago, o Senhor Jesus falar para você, chegar diante de você, sentar e falar assim, Tiago, falta uma coisa só para você. Mas aquilo que parecia ser tão fácil, se tornou a coisa mais difícil. Olha o que Jesus disse. Vendo tudo que tens feito, venda tudo que você tem. Tudo. Reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Esse jovem seguia os mandamentos, mas ele tinha um ídolo no seu coração, onde ele buscava saciar todos os dias. O dinheiro estava no lugar de Jesus. As coisas desse mundo estavam no lugar de Jesus. E por mais que fosse muito dinheiro, aquele jovem ainda se encontrava insatisfeito, incompleto, porque o dinheiro não tem condição de suprir aquilo que só Jesus pode suprir. Jesus diz para ele, ó, vende tudo e dê aos pobres. Vende tudo, dê todo o seu dinheiro aos pobres e faz de mim a sua riqueza. Um dia eu estava em Sabaldi administrando, estava na escola de missões, e eu cheguei na igreja, eu falei assim, quem ama almas? Todo mundo ergueu a mão. Falava assim, quem aqui quer ver os céus cheios de almas ganhas para Jesus? Parecia uma ola de futebol, assim, todo mundo... Eu falei, é. Falei assim, pega agora aí na sua mão, a sua carteira, pega todo o dinheiro que está dentro dela. Olha o que eu fui falando para eles. Tira o documento da sua moto, documento do seu carro, pega a chave da sua moto, do seu carro, pega o seu iPhone, seu iPad, seu celular. Se tiver uma correntinha de bala de prata, se tiver uma correntinha de ouro, pega tudo. Ficaram em pé. Eu falei, nós vamos trazer tudo aqui no altar. E nós vamos vender tudo isso aqui. E nós vamos investir tudo em missões. Vocês falaram para mim que amavam almas, né? Nós vamos colocar tudo em almas. Irmão, a igreja fez isso aqui, ó. Para o violão um pouquinho. Dava para ouvir o ventilador, irmão. Dava para ouvir o grilinho. Pode voltar, Lucas. Aí eu falei assim, não precisa não, irmãos. Eu só vim aqui falar o que o Senhor Jesus mandou falar para vocês. Se eu não me engano, Mateus 6, 21. Aonde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim, o que ocupou o lugar de Jesus no seu coração? O que o Senhor falasse hoje para você abrir mão, que talvez faria você ficar triste? Pensou? Quero aqui, Camille. Como é que seria a nossa resposta? Mas o Senhor pediria o meu filho? Ele pediu para Abraão. O que o Senhor pediria hoje para nós? O que o Senhor chegaria diante de você hoje, Tiago, e falasse, só falta uma coisa, Tiago. O que é o Senhor? O que você mais ama. Dá para mim. O que será que a gente colocou no lugar de Jesus no nosso coração? Ao ponto de que se ele pedisse, nos travaria. É fácil, irmão, olhar para o jovem rico e falar assim, tá vendo? Os ricos não herdarão o reino do céu.
Mas o Senhor não está falando de riqueza, o Senhor está falando de algo que o homem colocou no lugar de Jesus. O texto não é sobre dinheiro, o texto é sobre prioridade. O texto não é sobre quem tem mais ou quem tem menos, o texto é sobre aquele que colocou qualquer outra coisa no lugar de Cristo no coração. E talvez você ande de chinelo, mas você tem algo lá na sua casa que já está no lugar de Cristo faz tempo. Teve um homem, foi feita uma prova na igreja de quem era o mais humilde da igreja. E um senhor ganhou de mais humilde. Ele era um homem aos olhos humilde. E ele ganhou uma medalha de mais humildes da igreja. No outro culto, no outro domingo, ele veio para a igreja de medalha. Olha uma pessoa que eu estou lá, acabou a humildade. Talvez a riqueza para esse homem foi uma medalha que ganhou o coração dele, tirou Cristo. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, eu estou falando de algo que entrou na nossa vida e que empurrou Jesus do trono. Para Abraão foi um filho. Para o jovem rico, riquezas. Para um homem chamado Zaqueu, Jesus entra na casa dele. O texto diz que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Eu acredito em outra versão. Jesus foi até naquela árvore para alcançar Zaqueu. E Jesus falou assim, Zaqueu, vamos lá na sua casa. Quando Jesus entra lá na casa de Zaqueu, Jesus falou assim, nós precisamos colocar algumas coisas no lugar. Aí Zaqueu fala assim, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Então o problema de Zaqueu não é que ele roubava pessoas. Jesus não falou que ele era ladrão. Muitos interpretam isso. Mas em nenhum momento Jesus falou que Zaqueu era ladrão. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, o dinheiro ocupa um lugar no seu coração que deveria ser eu. Você está disposto a tirar o dinheiro do lugar e me colocar no lugar onde eu nunca deveria ter saído? Jesus não olha para Zaqueu e fala que ele está roubando. O olhar de Jesus era, Zaqueu, você colocou algo no lugar que só deveria ser eu. Talvez você está aqui, Deus te deu um filho. E teu filho te afastou da devoção sincera e pura a Deus. Deus te deu uma empresa, Deus te deu um nome, Deus te deu um casamento. Deus te deu coisas, e essas coisas foram te afastando. Você não é mais aquele cara que chorava, você não é mais aquela mulher quebrantada. Você não é mais aquele homem, aquela mulher que acordava de madrugada, que ouvia uma música, irmão, e colocava o CD, ficava rodando a mesma música, e você ficava lá no chão chorando, babando. Não é mais aquele homem quebrantado, simples. Lembra daqueles primeiros dias em que Cristo era tudo? Irmão, na minha palavra, a gente já estava chorando. Irmão, não precisava fazer apelo. Todo culto estava aqui na frente. Qual foi a última vez que você veio na frente no apelo? E não era nem para esperar apelo, era para a gente entrar por essa porta já correndo, pulando e falando, Senhor. Mas quando a gente vai tirando ele do centro, a gente vai se perdendo. Jesus diz, vende tudo, dá aos pobres e faz de mim a tua riqueza. Faz de mim o teu prazer. Faz de mim a sua música. Faz de mim o seu louvor. Faz de mim a sua alegria. Faz de mim o seu salário. Faz de mim. Jesus diz, vende tudo. Olha o texto, diz que ele se entristeceu. Porque ele tinha muito. Ele tinha muito. Na realidade, eu acredito que ele não tinha muito dinheiro, mas era muito dinheiro que tinha ele. Vou repetir. Ele não tinha muito dinheiro, era muito dinheiro que tinha ele, porque quem governa a vida dele agora? É o dinheiro. É o dinheiro que dá as ordens. É o dinheiro que se... Irmãos, pasmem você. Aqui não tem, tá, Francielo? Mas tem lugares que eu fui me distrair que eu vi homens sem dinheiro. E esses homens, porque ficaram sem dinheiro, eles ficaram endemoniados.
Você quer ver um homem endemoniado? Vai fazer compra com seu marido no mercado. Põe a mão lá no shampoo, cara, pra você ver. Olha pra cara dele. Aqui não tem, mas eu conheci homens que eles usavam uma camiseta assim, o mais barato. E iam no mercado com a mulher. A mulher falava qual? Ele pegava a camiseta mais barato. Homens, irmãos, que quando estavam com dinheiro, as postagens no Facebook era a coisa mais linda. Mas você sabia quando ele estava sem dinheiro. Tem homem, irmão, que a mulher é feliz com ele na primeira semana do mês e infeliz nas outras 3. Porque nas 3 primeiras é shopping, é lanche, é felicidade, tudo. Depois nas outras 3, irmão, meu Deus do céu. A mulher não sabe, Thiago, se ela casou com o príncipe ou com o cavalo do príncipe. É tanto coice. Aqui não tem homens assim, aleluia, irmãos? Aleluia, irmãos. É que os homens dão glória a Deus, tendo, não tendo, aleluia. Tratam as esposas boas, tendo, não tendo. Aleluia, irmãos. Mas quantos homens que já colocaram dinheiro no lugar de Jesus, e quando tem dinheiro está feliz, e quando não tem dinheiro fica desesperado. Achando que é o dinheiro que governa a casa dele, achando que é o dinheiro que levanta ele de manhã, achando que é o dinheiro que guarda ele enquanto ele está dormindo. Você está achando que Jesus, que Deus, guiou o povo no deserto, 2 milhões de pessoas, com o dinheiro de Faraó? Não, com o dinheiro do Estado não. Foi com o braço forte dele e ele continuará cuidando da igreja com o braço forte dele. Então para de achar que é dinheiro, irmão. Para de achar que é pessoas. Para de achar. Se não for ele, a verdadeira suficiência nossa, irmãos, nós vamos continuar mendigando. E mendigando. E quando cai uma migalha, a gente fica feliz. Mas quando não cai a migalha, a gente fica amargo. De biquinho. Tá fazendo sentido, irmão? Dá um glória a Deus. Hein? Jesus deixa de ser suficiente quando o dinheiro nos tem. Jesus deixa de ser suficiente quando o dinheiro nos tem. Jesus deixa de ser suficiente quando o descanso nos tem. Jesus deixa de ser suficiente quando os prazeres carnais nos têm. Entenda, Cristo só será nossa fonte de prazer quando todas as outras coisas perderem valor. Cristo não será tudo enquanto as outras coisas não forem reduzidas a nada. Cristo não será tudo. Não adianta a gente cantar. A gente canta lá, tudo que tenho é teu. Será? Verso 24. Jesus vendo, assim disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pois é mais fácil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Acredito eu que Jesus está dizendo quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que as riquezas os têm. O problema do Senhor não é com riquezas. Eu creio que o Senhor vai prosperar muita gente na nossa geração. Amém, irmãos? Pegue em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai prosperar muitas pessoas que estão aqui na nossa geração. O problema do Senhor não é com a riqueza. O problema é quando a riqueza toma a gente. O problema não está no dinheiro. O problema está no amor ao dinheiro. E aqui o Senhor está sendo bem literal quando ele fala fundo da agulha. Há 2 colocações aqui. Primeira, camelo em grego era um tipo de linha muito grossa, que era usada para amarrar os braços dos escravos das pessoas. Então, imagina uma linha grossa, tem que passar no fundo de uma agulha. É algo impossível. Outros dizem que camelo era uma fenda muito pequena entre os muros, onde os camelos tinham que se agachar, se encolher muito para passar, sendo praticamente impossível. E isso ocorre quando Jesus não é suficiente.
Quem não tem Jesus como suficiente não entrará no reino dos céus. É impossível. Jesus está falando assim, quão difícil é entrar no reino dos céus aqueles a qual o coração já foi tomado pela riqueza. Por quê? Porque eles se apoiam na riqueza. Eles se apoiam no dinheiro. Eles se apoiam no prazer. E no verso 26, então os que ouviram isso disseram, quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para... Mais uma vez, Jesus vai combater aqueles que buscam na autossuficiência. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Entenda, irmãos? É mais fácil você atravessar o Oceano Pacífico em um barquinho de papel do que conquistar a salvação pelos seus próprios esforços. Consegue desenhar isso? É mais fácil atravessar o Oceano Pacífico num barquinho de papel do que conseguir a nossa salvação pelos nossos próprios esforços. Salvação é uma dádiva de Deus. Salvação é um dom gratuito de Deus. Deus conquistou ela na cruz para você. E eu tenho a plena convicção, com certeza, o dia que nós chegarmos diante dele lá, no último e grande dia, e ele olhar para nós, e ele falar, entra Leopoldo, entra Ronaldo, entra Luan, entra Cate, entra Homero, entra Thiago, entra Fábio, entra Caio, entra Cássio, vai ser estritamente porque ele é bom, porque se dependesse de nós, nós não entraríamos. Vou falar de novo, é porque ele é bom. O dia que ele olhar para nós e falar, entra, servo bom, é porque ele é bom, porque é incrível o que Deus faz. Deus coloca a força dele dentro de nós, e depois ele olha para nós e fala assim, você é forte e corajoso, mas a força foi ele que colocou. É ele que faz, irmãos. Filipenses vai falar que, irmão, tanto querer como efetuar, é ele que faz. É ele que tem o domínio de todas as coisas. Mas, pastor, o senhor não está vendo como que está a inflação? O senhor não está vendo como que está o Brasil? Irmão, vou te falar uma coisa. Nos céus não tem crise. Deus não perdeu o domínio de nada. Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Aleluia. Ei, irmão, Deus não se move pelo mundo. Mas, pastor, o senhor não está vendo a China, o senhor não está vendo a Rússia. Ei, irmãos, olha o que Apocalipse diz. Apocalipse diz que Deus matou todos os seus inimigos apenas com o hálito da sua boca, apenas com o sopro. O Deus que a gente serve é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem pode adorar a Ele nessa noite? Então para de achar que é você que produz. E deixa ele fazer através de você. Boas obras não é para a gente alcançar a salvação. A gente não dá comida lá na Some para a gente ser salvo. A gente é salvo, por isso que a gente dá comida, irmãos. A gente não vai montar um restaurante social aqui para dar comida para a gente buscar salvação, não. A gente é salvo e essa é a evidência da salvação. Misericórdia, amor, equidade, aleluia. A gente não faz para mostrar. A gente faz para mostrar, para que seja evidência aquilo que ele fez. E evangelho, Alexandre, guarde isso na tua mente. Evangelho não é o que você faz. Evangelho é no que você está se transformando. Aí, o que você é lá na igreja? O que você faz na igreja? Não, irmãos. Lá na igreja o Senhor está me transformando. Eu era um alcoólatra, eu era órfão, eu era um drogado, eu era pobre, cego, nu. Irmão, e agora eu continuo pobre, cego, nu, mas eu tenho Jesus como tudo na minha vida. Quem pode adorar Ele nessa noite, irmãos? Mas se continua pobre, se continua na mesma casinha, mas tem algo aqui dentro que mudou, irmão. Tem algo aqui dentro que mudou. Eu era pobre de valores, agora eu sou rico no reino de Deus.
Irmãos, se nós não entendemos isso, pode vir ar-condicionado, pode vir pregador de renome, nada disso vai fazer sentido. Nada, irmãos. A salvação é uma dádiva de Deus. Essa noite você deveria erguer as mãos para o céu e falar assim, muito obrigado, porque eu não sou merecedor de nada disso. E o Senhor decidiu derramar isso sobre mim. Verso 28, disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Essa declaração de Pedro mostra que o discurso é bonito, mas a motivação é terrível. Repita comigo. Atitudes boas. Mais forte, se você puder. Atitudes boas podem vir de motivações ruins. Se você pode, olha para essa pessoa que está ao teu lado. Fala atitudes boas. Podem vir de motivações ruins. A motivação de Pedro era Jesus se tornar rei. E assim Pedro iria desfrutar de tudo por tê-lo seguido. Pedro chega e fala, Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Quantos crentes estão assim, Luan? Eu entreguei minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a motivação era receber um elogio, era receber um tapinha nas costas, era receber algo em troca. E Cristo não prometeu nada em troca, aleluia. A não ser uma coisa, Diego. Ele falou assim, faz de mim a tua fonte de prazer. Abandona a riqueza, eu vou te mostrar a riqueza verdadeira. É isso que ele faz aqui, irmãos. Motivação de Pedro era Jesus se tornar rei. Com todo amor, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação de seguir a Jesus? Queria que você, com todo amor, colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Apertasse um pouquinho, até ela ficar feliz com você. Olha para ela e fala assim, o mundo está crucificado para você nessa noite? Ou ele te fascina ainda? O mundo ele está crucificado para você, ele ainda te encanta. As riquezas desse mundo, elas te encantam ainda. As coisas te encantam ainda. Os prazeres terrenos estão crucificados. Cristo é a sua única fonte de prazer. Ou precisa de Cristo e mais alguma coisa? Ou precisa, Ronaldo, ou precisa, Tiago, de Cristo e mais um aumento de salário. De Cristo e mais um carro zero. De Cristo e mais uma casa. E ele termina, verso 29. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém a que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por amor de mim, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Jesus está dizendo, aquele que fez de mim o seu tudo, aquele que tenha feito de mim o seu todo, que tenha amado mais a mim que a sua esposa. Escute isso aqui, irmão. Aquele que tenha amado a mim mais que a sua esposa, mais que a sua mãe, mais que seus pais, mais que seus irmãos, mais que os seus filhos, eles já receberam a recompensa, porque eles encontraram o tesouro verdadeiro, encontraram a mim. Essa é a recompensa. Esses já receberam. Receberão muito mais, e receberão muito mais. E no mundo vindouro, receberão a vida eterna. A pergunta do jovem é, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Fazer de Jesus o seu tudo. Jesus como o suficiente.
98, 1998, eu entrei numa igreja, meus 15 para 16 anos. Tinha um problema de paternidade terrível. Vim de um histórico onde meu pai agredia muito minha mãe por causa de bebida. Uma casa tinha sido destruída pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas. Minha casa não era uma família, irmãos. Era qualquer coisa, menos uma família. Tinha um mau relacionamento com meu pai. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Mal ouvia minha mãe. E quando eu entro na igreja, em 1998, encontrei uma galera legal na igreja. E eu me envolvi com a igreja. Eu conheci a igreja de Cristo. Comecei a tocar no ministério de louvor, todos os cultos. Mas isso durou 2 anos. Porque quando você se encontra só com a igreja de Cristo, não é suficiente. E eu saí. 2000 a 2002 eu me desvio de uma forma terrível. Bebida, drogas, imoralidade sexual. Aí eu volto em 2002, Batista Independente. E eu encontro de novo a Igreja de Cristo. Me envolvo, irmão, cheguei até colocar camiseta vermelha, gravata preta, calça preta, sapato caramelo, bico quadrado com a cinta caramelo. Quando você tem um encontro com a igreja, você fica na revista da igreja. Você fica no padrão da igreja, mas não no padrão de Cristo. E eu fiquei lá mais 2 anos. Só que quando você conhece só a igreja de Cristo, não é suficiente. Aí tá eu lá de novo, desviado. 2 anos de disciplina. Droga, bebida, loucura. Volto para a igreja em 2005. Começo um trabalho com pessoas em estado de rua. Faço trabalho até 2008. Vou para Jocum. Mas como eu tinha conhecimento só da igreja de Cristo, também não foi suficiente. Reprovei. Volto para Rolândia. 2008. Quase 10 anos depois, eu tenho encontro com Cristo da igreja. E aquele encontro, Thiago, foi tão forte. Nunca mais, cara. Nunca mais. 2008, 2018, 10, já são quase 15 para 16. Nunca mais uma recaída, nunca mais voltar para trás, nunca mais a tristeza, nunca mais, irmão. Irmão, eu ficava bravo com os irmãos da igreja, eu saía da igreja. Por quê? Porque quem tem encontro com a igreja de Cristo não sabe o que é perdão. Quem tem encontro com a igreja de Cristo não sabe o que é se humilhar, porque a Bíblia diz que não é os humilhados que serão exaltados, aqueles que se humilham serão exaltados. Aí eu encontro ele. Ah, cara, como minha vida mudou. Agora eu era aquele cara que ia lá. Eu era aquele cara que ouvia. Aquele cara que se submetia. Aquele cara que quando a droga vinha, já não... Quando a bebida vinha, quando a sexualidade vinha. Porque agora sim eu tive um encontro com Cristo da igreja. Mas só que eu fiquei, Jair, quase 10 anos tendo encontro só com a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, Jefferson, mudou meu estilo, mas não mudou meu coração. Mudou minha barba, mudou meu cabelo, mudou a calça, mudou a gravata, mas não mudou meu caráter. O encontro com a igreja de Cristo mudou minha forma de falar, mas não mudou meu coração. E você precisa entender isso. Foram 8 anos de altos e baixos. Porque quando você encontra só com a igreja, você não tem profundidade. Você não tem raiz. Você não tem fundamento. É por isso que Jesus disse: todos aqueles que escutam essa palavra e põem em prática
Eles constroem a casa na rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades. E nada pode desabar essa casa, nada pode colocar essa casa em ruínas. Porque ela está firmada onde? Em Cristo, na rocha. E hoje eu quero te fazer um convite para entregar o seu coração para o Cristo da igreja. Não para a igreja de Cristo. Porque senão, Mevan vai ser mais uma igreja. De várias igrejas. Assim como eu passei por 4, 5 igrejas. Até eu entender o Cristo da igreja. E todas elas, estava lá, bebia. Estava lá e não fazia as coisas. Estava lá e me envolvia com coisa errada. Porque eu não... Meu coração eu dei para a igreja. Mas eu não dei para Cristo. E hoje o Senhor está te chamando de volta para dar o coração para Ele e não para uma igreja, não para um CNPJ. O Senhor está falando aí, devolve o teu coração para mim. Ou até hoje você deu o seu coração só para o CNPJ, mas você não deu o coração para mim. Você não se satisfaz totalmente em mim. Sempre precisa de mais alguma coisa para você ficar firme. Sempre precisa de mais alguma coisa para você ficar alegre, animado. Sempre precisa de mais alguma coisa para você ficar para cima em alto astral. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Aí onde você está, você que entendeu essa mensagem e que entendeu que até hoje você entregou seu coração para a igreja de Cristo e não para o Cristo da igreja. Que ainda tem coisas que te fazem subir e descer. Que ainda as coisas desse mundo fazem o teu coração flertar demais. Pega sua mão direita para o céu, eu quero orar por você nessa noite. Pega sua mão direita para o céu e fala assim, eu preciso desse Cristo. Eu preciso desse Cristo que vai mudar a minha realidade, vai mudar a minha vida. Eu quero que você seja mais corajoso ainda. Eu quero que você seja mais corajoso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero ungir você. Eu quero orar por você, eu quero tocar em você aqui. Sai correndo, você mulher, você homem. Sai correndo do seu lugar, vem aqui na frente. Tem uma equipe junto comigo que vai orar com você nessa noite. É isso! É isso! É isso! Conduz essas pessoas. Nós vamos devagarzinho se recompondo. Quem foi abençoado nessa noite por essa palavra, por esse tempo, guarde isso no teu coração. Nós vamos para um momento importante aqui agora, tá? Nós vamos para um momento de apresentação das nossas crianças. Nós vamos para um momento de apresentação. Se você pode, grava esse texto. Lucas capítulo 2, verso 21. As crianças vão estar entrando agora, tá, irmãos? E os irmãos do nosso time do infantil também quer participar desse momento. Então pega os seus filhos, coloque no colo, segure eles aí com você, coloque eles sentadinhos no banco próximo ou no colo mesmo. Lucas 2, 21 vai dizer assim, ó: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Jesus, ele foi apresentado no 8º dia.
Jesus ele passa pelos dois ritos de apresentação e de batismo. Então aqui, o que nós cremos? Nós cremos nisso que aconteceu. Que criança, a gente não batiza nas águas. Criança, a gente apresenta ao Senhor Jesus. A gente consagra elas ao Senhor Jesus. E na hora que elas tiverem uma idade, que elas tiverem um entendimento, aí eles vão optar pelo batismo. Quando eles tiverem compreensão, quando eles entenderem o que é pecado, o que precisa se arrepender, aí eles vão se batizar. Isso pode ser aos 12, aos 13, aos 15, aos 20. Eu acho que eu me batizei muito bem novo ali. Eu batizei acho que com 16 para 17. Mas tem gente que já se batizou com 60, com 70, com 80. Olha, gente com muitos anos. E, irmãos, precisa ter essa consciência. Igual hoje, se a gente pegar a Kemily e a gente perguntar assim para ela, você está arrependida dos seus pecados? Você acha que ela vai falar? Não, irmão, ela não tem compreensão. A única coisa que ela tem compreensão é de abrir a boca para mamar. Ela sabe que se ela abrir a boca e chorar, vai ter mamar. Então, a única coisa que ela tem certeza hoje. Então, por isso que a gente não batiza a criança, porque precisa ter consciência. Então, a gente apresenta a criança ao Senhor baseado naquilo que Jesus fez. Então, nessa noite, nós vamos apresentar crianças ao Senhor Jesus. Nós vamos apresentar algumas crianças ao Senhor Jesus. Nós temos uns certificados, acredito que todas estão aí, né? E nós vamos apresentar, irmãos, são 12. É bastante criança. Então, nós vamos apresentar por etapas. Vai estar aqui comigo o pastor Dave, pastora Ari, então por aí, pastor Samir, pastora Laine, vão estar aqui em cima também comigo, pastora Mônica, já pode se direcionando tudo para cá, os pastores estão conosco, se eles não estão por aí, chama eles virem para cá, tudo aqui comigo. Nós vamos estar apresentando aqui primeiro a Radassa Petravicius Maia, tá? Radassa, tá? Pode vir aqui com família. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Nós vamos sempre apresentar menorzinhos e maiorzinhos. André Batista Soller, aleluia, da Eliane e André, então por aí, aplauda Jesus bem forte. Irmãos, se você trouxe família, amigos, intercessores, Dindo, vó, avô, colega do futebol, vai todo mundo aqui, irmão, vai todo mundo na foto. Vai caber todo mundo, nós separa bem nos cantinhos assim, ó. Vai caber todo mundo. Tá? Pode subir. A Radassa fica aqui com o pastor Samir aqui. O pastor Dave pode ir bem mais pro cantinho lá. Pode ir um pouquinho mais para cá, pastor. Os bebezinhos de colo, aí as pastoras vão segurar as bebezinhas, tá? Aqui, pode vir aqui, Liane aqui. E o terceiro que a gente vai chamar aqui, quero chamar aqui na frente a Hillary, tá aí? Hillary Emanuele veio, tá aí, né? Olha lá, tá com a Duda. Aplauda bem forte, irmãos. Aqui o pessoal da mídia vai tirar foto, tá? Vai tirar foto por pedaços. Pode subir aqui em cima para tirar foto, tá? Aí eles vão tirar foto ali, ó, Hillary, ali com os pastores dele, pastor Ari. Tá? Vai tirar foto por etapa, tá, gente? Vai tirar foto ali deles primeiro, junta certinho, um do lado do outro. Pastor dele, depois olha aqui pra gente ungir as crianças. Esse certificado, irmãos, eu vou ler um aqui, tá? Só para vocês saberem o que tem no certificado.
E assim, ó, certificado de apresentação, 19 de outubro de 2025. Esse aqui é da Liz Garnieri Bispo. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Aí a gente coloca a foto da criança, a logo do Mevan, e fica ali uma lembrança linda para a família desse dia. Então você vai ter essa lembrança, os papais que estão aqui. Esse é das meninas, tá? Do menino é diferente. E vai ter lá guardado como uma das lembranças. Então tá tirando as fotos aqui. Vai tirar foto da segunda equipe, já tirou? E aqui, ó. Aleluia, nós vamos ungir as crianças, tá? Nós vamos ungir. Se você quiser deixar aqui comigo, depois vocês pegam aqui, na hora que vocês saírem, nós vamos orar por eles, tá? Pode colocar a mão sobre as crianças, impor as mãos, tá? Nós vamos orar. Toda a igreja, estenda a mão direita para cá. Vamos orar pela vida das crianças. Estenda a sua mão direita para cá, irmãos. Nós vamos liberar uma palavra sobre a vida de cada uma delas. Senhor Deus Pai, nós consagramos nessa noite a vida da Hilary Emanuele Souza Moraes ao Senhor, declarando, Senhor, que as drogas não alcançarão ela, que todas as setas do maligno não alcançarão ela, que todas as armas apontadas pela vida delas cairão por terra. A Hilary é uma escolhida do Senhor, ela é um projeto do Senhor que nasceu para dar certo, ela dará muitos frutos, ela será bem-sucedida. Ela terá, Senhor, um casamento que vai honrar ao Senhor. Ela terá filhos e geração de filhos que vão honrar ao Senhor. Nós consagramos ela ao Senhor nessa noite. Ela é do Senhor. E nós vamos, meu Pai, pedir ao Senhor que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê destreza, que o Senhor dê entendimento, para que a Duda, para que o pastor Dave, pastora Ari, os pastores dessa casa, meu Pai, tenha a condição de instruir ela no caminho, para que ela possa permanecer sempre firme e glorificando o nome do Senhor. Consagramos essa noite a vida da Radassa, Tetravícios Maia ao Senhor. Também declaramos que as drogas, que as setas do maligno, que todo dardo inflamado não vai alcançar a vida dela. Ela é do Senhor, meu Senhor. Foi o Senhor que nos deu. E ela é uma flecha, Senhor, para essa casa e para essa família. Nós declaramos que ela terá uma família bem-sucedida. Ela terá, Senhor, uma profissão bem-sucedida. Ela, meu Pai, será bem-sucedida aonde ela colocar os pés dela e as mãos dela, meu Pai. Tudo que ela fizer, ela dará certo, porque ela é um projeto do Senhor que nasceu para dar certo. Que o Senhor dê sabedoria para os pastores dessa casa, para junto com os pais, avós, tios, dindos, amigos, para instruir ela no caminho certo do Senhor. Pai, também colocamos diante do Senhor a vida do André Batista Soller. Pai, ele é um presente para esse tempo. Ah, Senhor, ele é uma flecha para esse tempo, meu Senhor. E nós declaramos que tudo aquilo que é de mal que vem sobre a vida dele, cancelado, Senhor. Ele será um homem de Deus. Ele será, meu Pai, responsável por tocar uma geração. Ele será responsável por restituir, trazer um tempo de restituição para casa, para a família, para os pais. Pai, nós declaramos um tempo para a família dele, meu Pai, através da vida dele. E nós declaramos que as drogas, que as setas do mal e que aquilo que não provém do Senhor não alcançará a vida deles. Nós consagramos essas crianças ao Senhor. E se você concorda com isso, aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aplauda o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Dê um abraço neles e essas famílias já podem crescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Nós queremos também chamar aqui em cima agora para consagrar Davi Lucas de Souza. Você pode aplaudir bem forte.
não veio. Não veio? Davi Lucas de Souza. Vai aplaudindo bem forte, irmãos. Samuel Lucena Cantuária Bento. Aleluia. Aplauda bem forte, irmãos. Nós vamos em 2 agora, depois nós vamos mais 2. Samuel e Davi Lucas. Você quer segura para tirar foto? Samuel. Agora nós vamos só com 2, dá para dividir mais para cá, ó. Pastora Mônica, vem cá. Ajuda. Davi Lucas. Vai tirar foto. Tem todo mundo, irmão. Todo mundo, PG, amigo, família, vem. Todo mundo para esse tempo. Junta todo mundo assim, aperta. Vê os menores na frente. Olha lá, tem lá de Santa Catarina, lá, ó. Tá acompanhando a gente também. Né? Um intercessor, um Dindo, um amigo da família que também ora por eles. Olha a foto para caber todo mundo. Aqui agora. Vem cá, pastor David, pastor Ari, vem cá. Agora eles vão ungir as crianças, os pastores vão ungir essas crianças. Pode dar o certificado para nós, daí na descida vocês pegam, eles vão ungir as crianças. Quem está em volta pode também colocar as mãos sobre os pais, sobre a criança para orar. Estenda a sua mão direita para cá, igreja, vamos orar. Senhor, nós colocamos o Davi Lucas de Souza diante do Senhor. E também, meu pai, o Samuel, Luciana Cantuária. Senhor, nós declaramos que eles são seus de fato. Meu pai, nós devolvemos eles ao Senhor, meu pai. Eles são como uma flecha, assim você diz, na aljava do arqueiro. Então, nessa noite, nós proclamamos que eles crescerão, jamais se desviarão dos seus caminhos, serão homens que honrarão a casa, os pais, a família, honrarão o Evangelho, honrarão ao Senhor em tudo que eles forem fazer. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para corrigir, para amar, para instruir eles em tudo que eles forem fazer. Que o Senhor dê sabedoria aos pais, que o Senhor dê sabedoria a nós, pastores, por esse tempo. Que em tudo que eles forem fazer, o seu nome seja glorificado. Nós consagramos nessa noite Davi e o Samuel ao Senhor. Se você concorda com tudo isso também, mais uma vez, aplauda ele bem forte nessa noite. Dê um abraço bem forte em todo mundo. Dê um abraço a Samuel. Seu certificado de apresentação. Aleluia, irmãos. Queria chamar. Vai descer primeiro, né? Depois entrar aqui. Ei, gente, irmão. Aleluia. Que benção. Depois, no final, também você pode tirar foto com todo mundo para ficar registrado, tá? Essas fotos também vão estar no Instagram da igreja, Mevan Rolândia, Instagram. Entra lá no Instagram, se inscreva no Instagram, você vai acompanhar todas essas fotos lá também. Agora é um trio aqui, mas eu acho que só vão estar 2, né? Mas nós vamos orar pelos outros também. Isabela de Lima Brito, Arthur de Lima Brito e Igor de Lima Brito. Família do Carlos e da Ana, você pode aplaudir bem forte a Jesus? E também, aqui em cima com a gente, Miguel Júnior de Brito Daré e Kemily Antonella de Brito Daré com a gente. Aplauda bem forte a Jesus, irmãos. Vem todo mundo também. Vem aqui na pontinha com a gente, aqui, Carlos e Ana. Para tirar foto, a Kemily e o Miguel. Kemily. E aqui,
Vem todo mundo da célula, o pessoal. Aqui tá com. Eu vou ficar aqui na ponta aqui. Segurei. Isso. Se preparar para outra foto, ali caber todo mundo na foto. Os de menor estatura na frente ali, junto com a criança. Vai ter que tirar daqui, ó. Isso. Vai ter que tirar daqui, ó, para todo mundo aparecer. A Isabelle. Tinha compromisso. E o Arthur? O Arthur. Agora eu vou segurar um pouquinho para eu poder orar por vocês, tá? Tem que lembrar dos nomes aqui certinho. Depois vocês pegam. Os pastores vão ungir as crianças. E a gente tem também o filho aqui do Carlos da Ana, o Arthur de Lima Brito. Ele é autista. E ele não consegue estar no ambiente por causa de barulho e tudo. Mas mesmo assim a gente ora, irmãos. Porque a gente entende que a oração ela é importante. Depois nós vamos lá na casa. Nós vamos ungir ele. E vamos fazer o processo do mesmo jeito. Amém, irmãos? Nós cremos que a igreja também se move desse jeito. Aleluia, irmãos? Então nós vamos orar pelos 3 filhos. Aqui agora é 5 crianças de uma vez. Estenda a tua mão para cá. Senhor Deus Pai, nós oramos pela Kemily. Senhor, meu Pai, nós colocamos ela diante do Senhor. Assim também, meu Pai, nós colocamos a vida do Miguel. Pai, que o Senhor guarde eles. Que o Senhor os livre de todo mal, Senhor. Pai, o Senhor já tem projetado um tempo para eles. Assim como eu disse, meu Pai, lá na casa deles, que o Senhor tem uma obra extraordinária na vida, meu Pai, Senhor, da Camila, na vida do Jefferson, na vida, meu Senhor, da Kemily, na vida do Miguel, Senhor, dessa família. E nós declaramos que eles crescerão nos seus caminhos. Meu Pai, que eles serão um sucesso, meu Pai. Que a profissão deles, eles serão bem-sucedidos. Que a família deles será uma família bem-sucedida, meu Senhor. E que tudo que eles colocarem a mão e os pés, eles serão bem-sucedidos para a glória do teu santo nome. Meu Pai, dê capacidade para os pais, dê capacidade para nós como pastores, como didos, como amigos, como intercessores. Para no momento de corrigir, nós conseguimos corrigir com amor, instruir com amor. E nós declaramos, meu Pai, que em tudo que eles forem fazer, eles darão certo para a glória do teu santo nome. Colocamos também a vida do Igor, meu Pai, a vida do Arthur e a vida da Isabelle diante do Senhor. Declarando, meu Pai, também, que tudo que eles colocarem as mãos, que tudo que eles colocarem os pés, meu Pai, darão certo, prosperará, e o Senhor dará para eles como herança. Essa família, meu Pai, será um referencial nesses dias. Os filhos serão referencial para essa geração. Meu Pai, nos dê sabedoria e entendimento também para corrigir, instruir essas crianças no caminho que elas devem andar. Nós consagramos essas crianças, os filhos, ao Senhor, da glória do teu santo nome. E se você concorda também com tudo isso, dê glória a Jesus e a glória em nós. Glória a Jesus em nós. Se coloque em pé. Se coloque em pé para nós caminharmos para o final. Nós vamos poder agora no final também tirar foto com todos. Irmãos, geralmente quando nós temos apresentação, Santa Ceia, nosso culto ele estica um pouquinho. Nosso culto é até 8h40, geralmente 8h30, 8h40. Mas nessas programações a gente não tem muito o que fazer, ainda mais com tantas crianças. Temos 2 ainda que nós vamos apresentar semana que vem, que não conseguiram estar presentes, né, devido a alguma situação de família. Mas semana que vem nós vamos consagrar essas 2. E eu quero deixar algum recado importante para você. Terça-feira agora nós temos o Casa. Aleluia, irmãos! Aqui na igreja, às 19h30, nós temos o grupo Casa para dependentes e codependentes de substância ou emocional em alguma área. Esteja aqui com esse time maravilhoso. Eu queria saber quem está conosco pela primeira vez.
Hoje nós temos bastante gente. Quem está conosco pela primeira vez, senhor, ergue a mão, senhor, primeira vez. Primeira vez, senhor. O que você vai fazer? Faz um favor para mim. Nós vamos orar para terminar. Você vai lá no fundo, com aquele pessoal lá, eles têm um presente para vocês lá. Aqueles que vieram pela primeira vez. Pode ir lá no fundo, lá, pode ir agora. Pode já ir lá no fundo, lá, com aquele time lá, quem está conosco pela primeira vez. Lá na placa, lá, ó, naquela placa verde, eles vão dar um presente para você. Você que está conosco pela primeira vez, corre lá no fundo. Eles vão entregar um presente para você. Você que está em pé, estenda as suas mãos à frente. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão preciosa que o Senhor nos deu. Uma noite de reconciliação, uma noite de novo nascimento e uma noite de consagração de filhos. Nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que você possa ter uma semana extraordinária. Que você possa ir para a sua casa, amar a sua família intensamente. E que tudo que você quer fazer, você vai estar bem sucedido para a glória de Deus.